Vamos buscar um pouco essa palavra patologia, né? Que gera tanta piadinha. O que quer dizer? Mas aí a gente vai buscar um pouco da história. Eu baseei parte dessa aula em um livro chamado Psicopatologia Fundamental, do Manuel Tosta Berlin. Aí é pra galera que pira mais assim pro lado da psicanálise, mas faz discussões que eu penso que são pertinentes para as mais diversas linhas, tá? E aí, assim, o oposto, a patologia, vem de patos, é o ortos, tá? As palavras, por exemplo, ortopedia, né? O que isso quer dizer? Quer dizer você corrigir o corpo, quer dizer você deixar ele do jeito correto, né? Ortodoxia, palavrão, né? Quando a gente fala de ortodoxia, seria a interpretação correta de algo, o estudo mais preciso de um tema, né? Tudo aí traz essa ideia de orto, que em grego é irrepreensível. Irrepreensível, orto ou ortos. Ortodontia, e assim por diante. Órtese. O que é órtese, professor? Órtese é tudo que ajuda a pessoa a se movimentar. É, andador, cadeira de rodas, essas coisas, né? Então, tudo aquilo assim que corrige algo que não está bem, algo que não está funcionando da forma adequada, tá? Quando, talvez uma expressão que seja familiar para vocês, né? Ah, o ortodoxo, né? Fala-se judeus ortodoxos, igreja ortodoxa. São, então, é, ramificações de crenças em que as pessoas, em que os seus adeptos, eles são um pouco mais literais, eles estão sempre preocupados ali em seguir à risca, os preceitos de suas crenças. A ideia, então, é que é isso, é algo que é irrepreensível, tá? É algo assim, então, que não tem o que corrigir, que está perfeitinho. Isso a gente vai buscar lá na Grécia Clássica, como muita coisa dos nossos sistemas de pensamento, em que a gente já tinha um ideal de cidadão, de pessoa participante da cidade, da polis, participante da cultura grega, tá? Não podia participar de qualquer forma. Ele precisava ter postura, literalmente postura corporal. Então, os gregos valorizavam aquele corpo bem cuidado, postura atlética, a postura que se impõe, né? Valorizavam também a retórica, a arte do convencimento, né? A retórica é a arte de você convencer as pessoas a aderir a seus posicionamentos. Também valorizava-se a virilidade, a participação ativa na vida da cidade, né? Não era bem visto quem não participasse ativamente, quem ficasse restrito ao âmbito doméstico. Curiosidade, a palavra idiota significa aquele que está voltado para si mesmo. Então, aquele que não participava da vida da polis, se restringindo à vida doméstica, era o idiota. Também era preciso respeito aos deuses, entre outras coisas. Então, naquela convivência da polis, seja no parlamento, seja na praça, seja nos templos, a pessoa estava o tempo todo sendo esquadrinhada em sua postura, em seu jeito de falar, a forma como se colocava ali na convivência pública ou política. A palavra política vem de polis, vida da cidade, vida pública, não é? Evidentemente, nem todo mundo se encaixava nesse ideal. Não é fácil para todo mundo. Ainda mais que era super restrito,
A Grécia clássica não é um mundo de maravilhas, como muitas vezes a gente é levado a acreditar, né? Quem que era cidadão na Grécia clássica? Homens que possuíssem terras e que não fossem estrangeiros. Ponto final. Mulheres não eram cidadãs, estrangeiros não eram cidadãos, eles tinham muitos escravos, era uma sociedade escravocrata. Mas a ideia é que o cidadão de verdade, ele não botava a mão na massa para trabalhar, não. Ele teria aí seus escravos cuidando de suas propriedades e ele ia passar o dia inteiro cuidando da vida da polis, desfilando de toalha pela, pelas cidades gregas, né? De túnica, eu sei, tá? Para mostrar para as pessoas que ele vive esse ortos, que sua posição é irrepreensível, que ele é digno da cidade. Quem não se encaixava nisso apresenta então o patos. Mas o patos não é simplesmente então uma oposição do ortos, porque na verdade a sociedade grega clássica encontrou suas estratégias para que toda a nossa vida torta se expressasse. Porque é muito bonito falar, né, de disciplina, a disciplina do corpo e do conhecimento, né? Eles treinavam nos ginásios e estudavam nos liceus, né? Mas a vida real do ser humano, ela não é tão previsível assim. Ela tem muito de caótico, ela tem muito de obscuro, ela tem muitos elementos que fogem, que simplesmente fogem. Mesmo que a gente tente controlá-los, que eles não se sujeitam à racionalidade, não se sujeitam a esse ortos. E aí, então, a gente tem no teatro grego a expressão desse patos, tá? Teatro grego, basicamente conhecido por suas tragédias e por suas comédias. Mas a tragédia era sempre considerada um gênero superior à comédia. Vamos lá. Vamos ilustrar bem do que a gente está falando. Você pegar uma peça qualquer da Grécia clássica para ler, e talvez para nós na psicologia a gente tenha mais intimidade com o Édipo Rei, mas tem muitas outras, todas interessantes. Você tem um personagem principal que sofre muito, e sofre muito. Anda em voga falar-se da trajetória do herói, mas o que eu vejo por aí falando da trajetória do herói é meio pobre em relação a toda a riqueza que significa a tragédia grega. Na tragédia grega, então, você tem alguém que é nobre, que é irrepreensível, que é o herói. Em algum momento, esse herói irrepreensível, másculo, representante do que há de melhor da sociedade grega clássica, ele vai viver, então, uma peripécia. Que aí, então, é quando as coisas vão pro buraco. Às vezes porque os deuses atrapalharam a vida dele, às vezes porque ele cometeu um erro que ofendeu aos deuses, e assim por diante. Então, nas tragédias gregas, representava-se a vida dos heróis. E a vida dos heróis era sempre, então, de muita luta, sempre enfrentando grandes dificuldades, chegando mesmo a peitar os próprios deuses. Acontece que, em sua origem, a tragédia grega era um ritual religioso de sacrifício ao deus Dionísio, ou Baco, o nosso rei Momo, aquele gordinho do vinho. Mas ele é muito mais do que deus do vinho e do teatro, né? Ele é o deus da fertilidade, ele que garante que o ciclo das estações do ano se mantenha, trazendo
a abundância, trazendo a produtividade, trazendo a fertilidade também. Aí, por isso, alguma associação com o sexo. Esses rituais, representavam inicialmente só a vida de Dionísio, e ali sacrificava-se um bode. Protagonista significa aquele primeiro que grita. Por quê? Era o ápice, era o sofrimento do bode, o momento em que ele era sacrificado para o bem da população. Com o tempo, isso foi sendo menos intenso, menos visível, diminuindo até chegar simplesmente no formato do teatron, lugar de onde se vê. As pessoas já não iam necessariamente participar das dionisíacas. Os rituais a Dionísio duravam dias, mas assistir a disputa entre diferentes comediógrafos e tragediógrafos. E isso, então, a pessoa se lambuzava de ver o sofrimento dos seus heróis, como Édipo, por exemplo. Acontece que ali, na peça trágica grega, ali se permite o excesso. Ali que se sai dessa necessidade do ortos, daquilo que é correto, que é irrepreensível. No palco da tragédia, apresenta-se o pathos, sofrimento do herói. Mas esse sofrimento, ele se dá em que circunstâncias? Ele é acompanhado por paixão. Uma pessoa, o herói, ele é levado por suas paixões, aí naquele sentido clássico daquilo que nos move e a gente não controla. Seja vindo dos deuses, seja vindo de si mesmo. E tem também o sentido de passividade. E vou falar um pouquinho da passividade daqui a pouco, né? Então, na tragédia grega, nós temos o espaço em que se permite o excesso, ao mesmo tempo em que a plateia assiste passivamente. Ela já não participava mais do culto como corifeus, ou coro. Participava apenas assistindo, por isso teatron. Assistia todo esse sofrimento, toda essa paixão do herói sendo encenado lá no palco do teatro grego. Ser tomado pelas paixões significava então perder a razão, levar-se pelos instintos. E aí é tudo muito intenso, né? As tragédias gregas, elas são intensas, elas têm morte, elas têm toda aquela coiseira doida. E isso produz a catarse. Não é a catarse do Freud, mas o Freud se inspirou nesse termo, tá? Que é a purificação dessas paixões. Segundo o Aristóteles, na obra A Poética, a catarse nos purifica ao provocar em nós, a tragédia provoca em nós o terror, o assombro, né, e a compaixão. Então, movido por esses sentimentos intensos, a gente se purifica de nossas paixões. E aí, assim, aí algumas reflexões importantes aqui a respeito do patos, onde vem a nossa palavra patologia, psicopatologia. Então é algo que sai do ortus, daquilo que é irrepreensível, certo? Acontece que, então, não é simplesmente algo ruim, não é algo tão simples assim. O patos é um estado necessário. Por quê? Ele nos traz de volta à condição humana, longe da racionalidade, longe do ortus, longe daquela postura artificial da polis. Nós
Vivemos em sociedade, utilizando máscaras, utilizando estratégias, o que você preferir. Mas a nossa vida ela não é bonita assim, como aparece nas colunas sociais ou nas redes sociais. A vida tem dor, a vida tem sofrimento e inclusive sofrimento que nós não compreendemos e que precisa ser expresso, né? Precisa ser expresso. Tem uma citação aqui, vou ler e explicar do que eu estou falando. O patos nada pode ensinar, pelo contrário, conduz à morte se não for ouvido por aquele que está fora, por aquele que, na condição de espectador no teatro grego do tempo de Péricles, não é o Péricles do samba, do pagode, se inclina sobre o paciente. A pessoa que está assistindo ela se inclina, né, como o médico ao examinar o paciente, e escuta essa voz única se dispondo a ter assim, junto com o paciente, uma experiência que pertence aos dois. Aí, evidentemente, essa citação tem muito mais a ver com o nosso trabalho. Quando a pessoa está nesse estado do patos, do sofrimento, da paixão, da passividade, ela se vê sem ação, sem domínio sobre si mesma e sobre suas circunstâncias. A pessoa que chega para um atendimento, ela sempre traz, expresso ou nas entrelinhas, sempre traz essa questão. Existe uma situação na vida dela sobre a qual ela perdeu o controle. E que parece que está guiando a vida dela. Parece que pegou a vida dela pelas rédeas e agora ela perdeu a autonomia dela. Uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, que inclui rituais, por exemplo, é nítida essa sensação de que ela perdeu o controle sobre essa ritualística, sobre ficar verificando a porta fechada 25 vezes, tomar 10 banhos, esse tipo de coisa. Ela perdeu o controle. O patos tem essa questão da passividade. Então o sujeito ali ele está passivo, apassivado pelo seu sofrimento. Ele sente que não tem mais controle. Porém, ao expressar-se na tragédia, ao expressar-se tragicamente, trazendo à tona toda a sua dor, trazendo à tona suas paixões, inclusive, né, de forma às vezes vergonhosa. As pessoas têm vergonha de falar de suas dores, as pessoas têm vergonha de admitir que perderam o controle sobre a própria vida, têm vergonha de ir lá procurar ajuda, não é? Isso sempre está presente em maior ou menor medida. Mas a partir do momento em que expõe-se, permite-se viver esse patos no palco do atendimento, no palco do acolhimento, no palco do cuidado psicológico, não importa se é em atendimento clínico ou em outras formas, a pessoa está retomando pouco a pouco as rédeas sobre si mesma, saindo dessa posição de passividade. E aí não simplesmente expurgando esse patos, não simplesmente jogando fora esse patos, mas assumindo ele como parte da sua vida. Eita. Né? Não é simplesmente, então, algo que se arranca. O sofrimento mental não é um corpo estranho que eu pego e tiro. O sofrimento mental, nessa perspectiva que eu pensei bastante interessante, é algo que eu preciso entender ali o que é meu, o que eu preciso integrar comigo mesmo. Então é muito mais do que simplesmente uma doença que eu identifico, cuido e curo. É algo ali que preciso compreender o que isso quer dizer para a minha vida, qual a relação com a minha existência.
O protagonista, o primeiro que sofre, né? Agonizar, entendeu? É aquele que sofre com os ditames dos deuses e as vicissitudes da vida, mas consegue manter sua nobreza. A dor e o sofrimento nos deixam passivos. A cura vem de assumir o protagonismo da própria existência. É uma perspectiva, penso que uma das mais profundas para a gente pensar essa questão do sofrimento mental.